noite, gente. O pessoal já vai entrando aí. A Aline já tá por aqui. Já vou adicionar ela pra gente ir cumprimentando o pessoal. Boa noite. Oi, Na hora que boa esquenta, noite. eu tenho que mudar minha câmera toda. Agora cortou. Tá bom, assim, a luz? Tem que, tenho que segurar aqui, senão meu trem cai aqui. Foi. Meu celular fica num tripé de música, né? De colocar aquelas folhinhas de música. Organiza. Letícia, boa noite. Então, Ó, Júlia tem que entrou. entrar. A gente mudou o horário, né, Wagner? Muita gente reclamou do horário de 8 horas. É, 8 horas não teve muito quórum, não, né? É. É porque, na verdade, tem gente que assiste com a gente ao vivo e tem muitas pessoas que assistem depois, né? Que fica gravado. E aí a maioria que assiste com a gente, acompanha, não conseguiram entrar, porque é na hora da adoração do padre Reginaldo Manzotti, se eu não me engano. Isso E aí. aí, Minha mãe não entrou. A aí Mara aí, ó. geralmente, a Mara, voltamos para o horário original, Mara. E as meninas reclamaram do horário. E a gente vai manter às 21 horas. Melhor pra todo mundo. Meu som tá rachando? Não, né? Oi? Meu som tá rachando? Não, né? Não, Mara hoje ganhou da dona Dária, né, som Mara? Chegou. rachando. Fica dando. É porque eu tô me escutando assim. Mas é porque minha voz hoje tá meio ruim. Tudo ruim. O Geraldo entrou. Entrou. Dona Dária hoje tem que entrar, viu, dona Dária? Mara já entrou. 10, 5 minutinhos. Nossa, 10, 5 minutinhos a gente já Eu desembola não a falar. recebi a notificação ainda não. Geralmente eu recebo depois de uns 5 minutos. Bruno, Bruno, seja bem-vindo. A gente ficou sem internet hoje a tarde toda. Eu falei assim, meu Deus, ela não vai voltar. eu tava de manhã. De manhã tava tendo manutenção aqui. E eu tava sem internet de manhã. Ficou muito tempo. O dia custou trabalhar à tarde. Aí voltou. Eu estava conversando com você, voltou. De Glória. Bora lá? Chegando. Vamos assuntar quem é novo Bora, aí. Isabel. A gente está fazendo é meio que clube da leitura, né? Do livro Filoteia, de São Francisco de Sales. O meu e da Aline é a mesma tradução, apesar de serem capas diferentes, mas é a editora Vozes. É um livro que também tem como segundo nome Introdução à Vida Devota. Então a gente resolveu ler e fazer essas lives aos poucos. A gente vai esmiuçando capítulo por capítulo. E aí todo mundo junto, a gente, né, chega lá, almeja chegar a uma vida devota, ou então algo próximo que ele fala. E aí a gente vai, nós estamos hoje na parte 3, nós já são 5 partes do livro, nós já estamos na parte 3. Hoje vamos falar do capítulo 29 ao 34. A gente já passou da metade, né? Na próxima live eu acho que a gente vai tentar fechar a parte 3, mas nós não sabemos se vamos conseguir. Aí às vezes a gente fecha em 2 lives, né? É, que as próximas, tem uns temas polêmicos, né? Das próximas lives, acho que é. É os mesmos assuntos de sempre, mas muito polêmicos. Ele vai esmiuçar mais. Então, bora lá? Bora. Capítulo 29. Maledicência. Maledicência é uma palavra um pouco antiquada, vamos assim dizer. Eu tive que pesquisar na internet, porque eu falei, será que maledicência é o que eu acho mesmo? Eu também pesquisei. Eu pesquisei, que eu falei assim, vai que eu tô achando que maledicência é só uma gíria da minha época, da nossa época, e lá era outra. Mas realmente a maledicência é isso, é o ato de falar mal dos outros, né? Então, para quem a minha mãe chegou, a benção, mãe.
E dona Dália, na hora. Então, esse maledicência é, de fato, o ato de falar mal dos outros, né? Isso aí é um pecado da língua, né? Que todo mundo tem, que é o É, perigo. São Quer Francisco, começar aí? ele já. Aí o título do capítulo é a maledicência mesmo, né, gente? Aí, ó, a Mara tá falando que só tem polêmica. É justo, viu, Mara? Isso tá piorando. E aí, gente, São Francisco de Sales já começa esse capítulo 29 falando que a maledicência, né, é a peste das conversas, né, e palestras, né? Ele fala, deixa claro que se fosse possível acabar, né, com a maledicência do mundo, né, a fofoca do mundo, acabaria com uma boa parte dos pecados, né? Ele já começa o capítulo deixando isso bem claro, né? E aí agora ele esmiuça o que é naquela época, né, mas que não mudou muita coisa nada. A gente percebe que o livro de São Francisco de Sales é bem atual. E aí nós vamos dar sequência na maledicência, que foi esse capítulo dos 4 que a gente vai fazer hoje, foi o que mais deu pano para manga. E ele começa um pouco dizendo, achei até interessante que ele disse assim, tomara, né, quisera nós ser tal qual Isaías, né, que o anjo trouxe a brasa e colocou na boca dele para que Isaías proclamasse ali o evangelho, a palavra de Deus. Esse anjo teria que ficar ali, né, colocando a brasa na boca de todo mundo para que a gente não usasse a nossa voz e a nossa fala para o mal, né, tal qual a gente tanto usa para falar mal ainda do próximo. Aí ele fala isso do anjo, isso ficou muito na minha cabeça, né? Porque essa imagem de Isaías recebendo a brasa na boca, para mim, eu tenho ela muito formada aqui na minha cabeça, de Isaías recebendo a brasa na boca. Eu acho engraçado que meu menino lê, ele fala, mãe, mas não queimou ele? Porque é uma brasa que o anjo pegou e colocou na boca de Isaías. E ele fala isso, fala que todos nós deveríamos receber, ou então, né, obviamente que a gente não vai receber, mas tente imaginar, né, que vem uma brasa que está vindo para a sua boca para que saia coisas boas da boca da gente, não essa maledicência. Imagina nas rodas de conversa, né? Toda vez que você ser tentada a falar algo que não precisa, você pensa na brasa, viu, gente? Que o anjo vai colocar na sua boca. Pensa na Aí nessa hora dor, pode até pensar queimando. pode pensar queimando, isso mesmo. Eu achei interessante. Você Pode ir. falou da roda de amigos. Eu anotei um comentário aqui para uma historinha que é para comentar, e você falou da roda de amigos, acho que é oportuno. Tem uma santa, né, que chama Santa Francisca Romana. Ela é muito famosa porque ela tinha esse poder extraordinário de enxergar o anjo da guarda dela. Então tem várias histórias de Santa Francisca Romana com o anjo da guarda dela. E aí tem essa história especificamente que ela estava numa mesa, tipo assim, numa mesa redonda, num círculo de pessoas, e estavam todos falando mal de alguém. Então estava todo mundo ali falando mal de alguém, e ela estava ali, mas ela também não saiu, mas ela tipo assim, ela compactuou com aquilo. E aí diz que só ouviu-se um estalo, assim, tá! E aí todo mundo olhou para ela, ela estava com uma marca vermelha, assim, de mão. E aí foi o anjo da guarda que deu-lhe um tapa nela, falando com ela, você está participando dessa palhaçada e não fez nada. Então, Deve essa ter história esperado, reage. vamos ver, minha filha, faz alguma coisa. Ela não fez nada, ele deu um tapa na cara dela e disse que todo mundo escutou o barulho e olhou e o rosto dela estava vermelho de uma mão assim. Aí você pensa, né? A A, Romana tinha esse poder de enxergar, do anjo ajudar, né? A gente, o nosso anjo fica do lado assim, vai, minha filha. a gente já falou da importância de pedir o anjo da guarda, né, para não sair de perto. Tem uma história de Santa Teresa d'Ávila também, quando ela estava rezando, né? Eu não sei se você vai lembrar. Ela olhou para a cruz e aí ela pensou assim, meu Deus, né? Porque o Senhor está na cruz, né? E aí essa hora Deus falou com ela assim, é por causa de vossas conversas, né? À toas, né? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu tipo coloco na cruz todo dia, né? Toda vez que a gente falha nas nossas conversas, eu penso assim, a gente coloca ele na cruz todos os dias. E aí ela passou a exercitar mais a oração, né, durante o dia e deixar de lado as conversas frívolas, né? E aí, assim, quando eu li isso, eu fiquei assim, meu Deus, quantas vezes, né, a gente faz comentário desnecessário, assim, por maldade mesmo,
da vida do outro, que não te interessa, só sua vida que não te interessa, né? E a gente é levado por todo esse emaranhado de coisas. Às vezes a gente não tem coragem de parar a conversa da maledicência, né? A fofoca, você escuta, e não é só quem fala, viu, gente? É quem escuta também. São Francisco, mais pra frente, ele vai falar sobre isso aqui. O pecado não é só de quem está falando, é quem ouve também. Aí que entra a Santa Francisca Romana, porque ela não estava falando, mas ela estava ali e não fez nada. O anjo da guarda dela falou: ei, você tem que fazer pelo menos alguma coisa aí a respeito. Não vai falar nada, né? É. Eu achei interessante que São Francisco fala, né, que a gente tem 3 tipos de vida, né, na vida espiritual, que é a vida espiritual, que é a graça divina, né, que nos confere, a vida corporal, que é a alma, de qual é a alma é o princípio, né, e a vida social. E aí ele fala o seguinte, que o pecado nos faz perder a primeira vida, a E a vida morte nos espiritual, tira a segunda, e a maledicência nos leva à terceira, né? E aí, assim, isso me fez fazer uma reflexão muito grande de quantas vidas sociais, né? De quantas vidas nós estamos tirando, porque é tirar aquilo mesmo, né? Você tira da pessoa uma coisa que você não tem o conhecimento total, né? Do que acontece, de como ela vive, né? A gente às vezes, muitas vezes, comenta sobre vida matrimonial do outro sem conhecer o que o outro vive dentro da casa, né? Uma vida de casal, quem conhece tudo é só os dois que tá ali, né? Mas ninguém conhece os lados, né? O que foi, o que aconteceu ou não. E eu lembrei, essa semana a Wagner me indicou uma série, e aí o dia que tá assistindo tá igual novela, né? Todo dia que assiste 3, 4 capítulos, E aí, o capítulo da Maria Madalena me fez eu pensar muito disso, né? Que ela, todo mundo a rejeitava, ela era o pecador, e aí, assim, romantiza a história, mas, assim, ninguém conhecia a história, né, ao certo. Aí passa na história que ela foi abusada, né, por um soldado romano, e aí ela ficou possuída mesmo, então tem todo emaranhado, e aí quando a gente lembra de Maria Madalena, todo mundo fala, prostituta. a É, gente não sabe o não, que tem por trás, né? É, e aí é isso mesmo, é conhecer como um todo, né? E mesmo você conhecendo como um todo, né? Com o todo, você não deve comentar. Padre Paulo Ricardo fala que a gente tem que saber a hora de se calar e falar, né? E saber essa hora é um exercício da caridade. Então, você deve falar ao outro só se isso for trazer um benefício para o outro, né? Você chegar Uhum. no pecador, né? Entre aspas, e falar que ele está errado e que ele precisa de ajuda, ou se isso depender, às vezes a pessoa está aplicando golpes na rua, né? A gente vê muito no celular, e você chegar e falar assim, cuidado, tá tendo esse tipo de coisa, a pessoa fulano de tal tá aplicando esse golpe. Agora, se não for isso, guarda para você e reze, Se né? for acrescentar, né? E eu achei interessante que ele fala, achei muito bacana que ele diz assim, mais malicioso é aquela pessoa que antes de falar mal, ela dá uma elogiadinha. Eu me vi muito nisso. Coitada, ela é É, boa. fulano é boa, bacana, mas não, coitada, você viu o que ela tá fazendo? Então ele falou assim, é pequeno. Assim, ele fala, ele descreve do tipo assim, é pequeno, é baixo. É baixo você falar isso. Se você dá uma elogiada, aí eu achei interessante que ele comparou a flecha, que ele disse assim que a flecha quanto mais a gente puxa, é para ela ir mais forte. Então, quanto mais você elogia a pessoa, é para a flecha enterrar mais de maldade, entendeu? E muitas vezes, né, eu me coloco nesse balaio que, obviamente, né, eu não tô longe de ser uma pessoa virtuosa, mas e eu me coloco nesse balaio disso. Muitas vezes a gente acha que balanceia, tipo assim, vou falar um tiquinho bem aqui antes de falar mal para ver se dá certo. Mas não dá, é Justificar, pecado mesmo né? jeito. É para justificar aquele mal que você tá fazendo ali. Mas não adianta, tá falando mal do mesmo jeito, não tem. É igual que você falou lá, a frase que ficou para você, né? O pecado não muda o tamanho, é pecado do mesmo jeito, e você falando um tiquinho bem antes, não vai mudar aquele seu pecado de estar julgando conversa fora. E ele lembra muito, ele fala várias vezes nesse capítulo das palavras de Davi. Aí eu até busquei o Salmo, é do Salmo 140, que Eu também anotei. Davi fala várias vezes
que o homem que fala demais, que é maldoso, parece uma serpente. Então ele compara várias vezes com a serpente, compara com a língua da serpente, que ela é dupla, né? Achei até bem forte essa língua da serpente, ela é dupla, ela parte-se em dois, ou seja, você está falando mal, mas às vezes você está fingindo de bem na frente da pessoa, então essa imagem é um pouco dupla. E a serpente, né, gente? A serpente é que levou a Eva a pecar, né? Obviamente que é uma imagem mais lúdica, mas foi a serpente que levou a Eva a pecar, e a serpente é que tem a imagem mais do encardido, né? Vou usar as palavras do Padre Léo, do encardido, é a serpente que representa, né? Que mais representa. Então você pensa, poxa, eu estou fazendo papel de Cavaleiro do Apocalipse, né? Falando isso no princípio. Você lembrou do Padre Léo? O Padre Léo, ele citava em uma das palestras dele, da vizinha que rezava, né? E o país dela estava em guerra, não sei se você vai recordar. Acho que eu E aí ela rezava, e aí ela pedia a Deus para a bomba não cair na casa dela, e aí ela metia a língua nos vizinhos, e aí a bomba caía no vizinho de cá, no vizinho de lá, e na casa dela não caía, né? Assim, e aí o Padre Léo fala qual que é o intuito dessa reza, né? Você pede para matar seus vizinhos, mas a sua casa não pode ser atingida no meio de uma guerra. Qual a diferença que faz, né? A sua casa ficar em pé e a sua cidade ser destruída, né? Os seus amigos ser destruídos, né? E aí eu falo assim, tem muita gente, né? Tem muita gente que bate o joelho no chão. Gente, nossa igreja está cheia de pessoas, cheia de fariseus, né? Que oram em pé nas sinagogas, né? E mais que ali, olha, na sacristia mesmo, infelizmente, todo mundo conhece casos de sacristia, né? E aí é um metendo pau no outro, que não sei o quê, dentro da igreja, por coisas de igreja, assim, é podridão, né? Eu me sinto envergonhada de saber que a nossa igreja tem tantas pessoas ruins, né? Que estão à frente, ruins mesmo. Eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão do que é falado, né? Do que é ouvido, né? E do que tem que se manter. Os próprios cristãos estão se atacando. A homilia, acho que de uns 2 finais de semana atrás, que vocês foram lá, né? A gente foi à missa junto. O padre falou, e no final da homilia eu comentei com meu esposo assim, que o padre falou exatamente isso. Os cristãos, eles estão brigando entre si. E aí eu falei assim, aquela frase que os pagãos diziam antigamente, São Crisóstomo escreveu, né? Que os pagãos olhavam os cristãos e falavam, vede como eles se amam. Aí eu falei com meu esposo assim, hoje em dia não se pode falar vejam, vede como eles se amam, né? Vede como eles se dividem. Hoje em dia a frase está muito séria. Hoje em dia a frase está assim, muito julgar, a pessoa julga-se muito, não sabe o que se passa na vida da pessoa. E eu estou bem nessa parte aqui da anotação, que São Francisco de Sales fala assim, para não se apegar coisas passadas das pessoas. Tanto que ele cita Maria Madalena, porque os fariseus julgavam Maria Madalena pelo que ela tinha feito. Mas ela já fez, mas ela se arrependeu. Tanto que eu achei muito bonito que ele falou assim, só precisa de um momento para a pessoa estar em estado de graça. Que momento que é esse? Na hora que ela se arrepende. Então, se a pessoa se arrependeu, se confessou, pronto, para Deus ali, ó, passou a borracha, acabou. E aí a gente fica se apegando. Aí ele usa muito assim, tipo assim, a pessoa uma vez bebeu e caiu. Aí agora todo mundo fala o resto da vida que a pessoa é bêbada. É alcoólatra, né? Então ele fala assim, para não se apegar às coisas que a pessoa... Tudo bem que se a pessoa for uma coisa corriqueira, a pessoa faz sempre, ela tá sempre caindo, ela tá sempre ali. Ok, mas se a pessoa ela caiu uma vez no pecado, você pensa, poxa, eu também já caí no pecado. E isso ficou muito, nesse capítulo, ficou muito marcado, que tipo assim, basta um momento para essa pessoa se arrepender e estar em estado de graça. E a gente vai ficar ali julgando essa pessoa e cometendo, né? Na verdade é um pecado em cima de outro, né? A pessoa às vezes nem... A pessoa já está em estado de graça e você está aí pecando. Semana passada a gente estava almoçando, né? Eu, os meninos, os Cailuan estava aqui e a gente foi almoçar e aí todo almoço tem umas discussões teológicas. Não que a gente obriga, viu, gente? Mas sempre fazem pergunta e a gente fala. E aí a gente estava discutindo isso, sabe? Os meninos estavam me perguntando se a gente que conhece Jesus, se o pecado nosso é mais grave do que aquela pessoa que não conhece.
Aí eu falei assim, essa pessoa que não conhece nem peca, porque é ignorância. Eu falei, ó, conhecereis a verdade vos libertará. A partir do momento que você conhece, você peca. Eu lembro do filme Deus Não Está Morto, né? O cara rejeitou Cristo, Deus, o filme todo. Ele é atropelado e na hora de morrer ele pede perdão. E aí, gente, não tem outra. A alma tá salva, né? Assim, vai pro purgatório, vai ficar um tiquinho lá, vai. Mas, assim, se arrependeu, né? E São Francisco de Sales fala, basta um segundo para se arrepender, né? É um segundo ali. Se você se arrependeu, né? Se você não morreu se arrependendo, procure a confissão, né? Para reparar os erros e comungue, né? De coração limpo. Porque é isso que ele fala, que basta um momento para se arrepender. E aí ele fala para a gente fugir da maledicência, né? E sempre ser francos, né? Não buscar rodeios, né? A Wagner é muito franca, viu, gente? Os coléricos, o benefício dos coléricos, ser francos, Tem o até benefício. demais. Eu às vezes eu rodeio muito para falar, mas é de sanguíneo. Sou muito Outro dia direta, meu marido falou não. com a Aline que ela tinha que ser mais franca comigo. Tem que xingar a Wagner. Eu falei, mas por Tem quê? que xingar ela Ela não me mais. incomoda nada. Fica brava da gente se defender. A gente se defende, viu, gente? A gente pode estar assim, um tiquinho errada, mas a gente costuma ficar no erro de uma da outra e defender até a morte. Mas aí ele segue aqui falando que eu achei interessante. Ele disse assim, sobre achei interessante porque ele fala, eu até anotei aqui as peneiras, né? Pra gente falar com as O pessoas, remédio passar está fazendo peneira, efeito. remédio fazendo efeito, a febre indo Tá, embora. febre indo embora, graças a Deus. Mas As peneiras, ele desculpa. estava falando das peneiras e de. Ele tava falando sobre falar. Você chega, você vê uma pessoa falando errado, fazendo algo errado, primeiro, se não é da sua conta, se você não conhece a pessoa, que eu vou lá falar com ela? Mas aí eu anotei até assim, tipo assim, se eu vejo alguém fazendo algo de errado, então eu tenho um apreço pelaquela pessoa, um apreço de verdade, um carinho, então convém eu falar com aquela pessoa. Então eu falo com carinho. E uma coisa que eu aprendi muito com a vida eu vou até dar um exemplo aqui, meu. Eu sou uma pessoa muito corcunda, eu sou muito corcundinha, tanto que para fazer a live aqui eu fico. Mas eu sou muito corcundinha. E durante a minha vida, muitas pessoas chegaram para mim, você é corcunda e tal, arruma uma coluna, você é corcunda e tal, tal, tal. Só que vou até citar o nome dela aqui, é Aparecida. Ela chegou para mim, é uma senhorinha que eu conheço, ela tá no encontro de casais. E para mim foi de grande, assim, eu guardo isso muito no meu coração, porque ela chegou para mim e falou assim, você é muito bonita, mas quando você fica corcunda, te faz te faz ficar um pouco, tipo assim, te deixa um pouco feia. Mas só que ela não só me criticou, aí ela já me deu a solução. De agora em diante, quando você estiver em pé, você vai colocar a mão para trás. Ela vai te dar suporte para sua coluna e você fica numa posição boa, uma posição chique, uma posição bacana, imponente. Isso ficou muito no meu coração. Por quê? Porque ela veio, me falou algo que estava ruim em mim, me deu uma solução e falou com carinho, porque eu senti aquilo com carinho. Então, isso tipo assim, para mim foi muito legal, né? Porque eu sou corcunda, direto quando eu conserto a coluna eu rezo para ela. E me ficou muito no meu coração, por quê? Porque ela veio, me falou algo, mas ela me deu a solução. E aí eu levo isso para minha vida. Se eu vou falar algo com alguém, eu tenho que dar alguma solução. Tipo assim, olha, você não faz isso, mas tenta assim, assim, assado. E e eu passei a levar isso pra minha vida, porque assim, eu só chegar na pessoa e falar você é corcunda, a vida inteira eu escutei isso, mas ninguém nunca resolveu nada pra mim. Ela resolveu. Então eu guardei isso muito e eu levo isso pra minha vida. Então eu só vou chegar em alguém se eu achar alguma solução. Então se É a, convém, pode falar. é a crítica construtiva, né? A verdadeira crítica construtiva. Ela chegou, te falou e te deu uma via para ser consertado, né? Não é só apontar e falar que está errado, não, né? Ah, esse negócio não ficou bom, não, ficou feio, ficou ridículo. Se a pessoa não sabe fazer melhor, Pra que vai falar, né? É o não calar-se, tem. é o saber calar-se, né? Se eu vou acrescentar para aquela pessoa, eu posso falar.
Mas se eu não vou acrescentar, para quê, né? Deixa a pessoa lá do jeito que ela tá beleza, segue a vida. É, ele fala de São Francisco de Sales, fala muito do rei São Luís, né? Que foi santo também, falando assim que a gente nunca deve interferir, né, nas opiniões, nunca se opor, a não ser que seja inevitável e seja para um bem maior, né? Não, não contradizer as pessoas só por contradizer, né? Porque tem as pessoas do contra, né? Não gosto. Por Fala, que você não rebate. gosta? Não gosto. Porque não gosto. É assim. É igual comida, né? Quando a gente faz os meninos experimentar as coisas novas, você não gosta, já comeu? Não, então você vai experimentar. E aí, se você não gostar, você fala que não gosta. E aí a gente tem isso de sempre dar um pedacinho para experimentar, né? E aí eu queria falar um negócio. Pode falar. Eu acho que a minha última anotação é que ele compara a língua à navalha, né? E ele fala que a navalha, ela pode ser muito útil, como numa cirurgia. Uma cirurgia, ele ainda cita que o médico tem que cortar muito cuidadosamente para não cortar nenhum nervo, nenhum tendão, e ele faz aquele corte lá com o bisturi. E ele fala que a língua é uma navalha, então você tem que ir cirurgicamente ao falar com as pessoas. Porque se você meter a navalha forte, você sai cortando tudo, inclusive as amizades que você vai ter, né? Eu anotei essa parte e aí eu fechei, né, que ele deixa no finalzinho do capítulo, ele fala assim, olha, e quem não comete muitas faltas, né, a respeito da maledicência, só se deve à graça divina, não é por vontade própria, não. Eu achei isso tão assim, porque eu não falo mal de ninguém, É por graças a pecado que eu me de controle, todo mundo. não. É, é a divina providência, né, a graça divina. Se você se controla, é por graça divina, não é porque você quis, não, né? Sozinho não dá, Então, não. sozinho não. Faz o filtrozinho antes de falar, né? Vê se é interessante falar, vê se deve falar isso, né? Às vezes fica até dando coceira, né? Para falar um negócio, fica esperando a hora de falar, né? Fica imaginando na sua cabeça, não, porque eu vou falar, responder fulano de tal desse jeito, pá. A gente, E aí, assim, você fica a gente cria remoendo. coisas na cabeça, eu não sei se é assim, a gente cria coisas, né? Ele vai falar isso, aí eu vou responder isso, vou falar isso, vou responder É, isso. a maioria das brigas é assim, às vezes o dia que fala alguma coisa, eu fico remoendo, aí eu falo assim, não, mas eu vou ter que falar assim. E aí, mentira, não fala nada, resolve, né? E tudo certo, né? Vamos passar por 30. Aí você quer Pode. falar o 30, 30, 31, 32, 33 no compilado e o 34, ou a gente vai por parte? Vamos por Não, parte, vamos por né? partes, é porque o 30 é só os avisos, né? A gente meio que já falou. Então vamos lá. Ele Então vamos no. aconselha, né, para a gente evitar esse. A gente meio que já falou, pincelando no 30 e no 29 aí, ele dá, assim, dicas, né, de evitar essas mesas que estão falando de fofoca, evitar amizades, né? Porque a gente vê, você tem um amigo que toda vez que você encontra é para falar mal dos outros, poxa, que amizade, né? A gente já falou de amizades É, lá atrás, né? Essa não é uma não amizade é que edificante. acrescenta. Não é edificante, gente. Assim, geralmente as conversas têm que ser permeadas por coisas boas, né? E discussões que vai encher o espírito, né? E não enfraquecer, não te levar para o lado negro, né? As trevas do pecado. E nesse capítulo ele fala, achei até interessante, ele fala da postura de um cristão, né? Ele falou que um cristão ele deve falar com sinceridade e naturalidade. E aí ele fala sobre as mentiras, né? Mesmo que sejam mentiras pequenas, mentiras que sejam para conseguir isso ou aquilo, ele fala mentiras para justificar algo. Ele fala que um bom cristão não deveria mentir, né? Aqui em casa a gente prega muito, né? A gente faz o que for, mas a gente não mente. E os meninos aqui, né, criança, eles são premiados quando falam a verdade, mesmo que seja uma bagunça. Então, deixa de ficar de castigo porque me falou a verdade. Então, a gente trabalha muito essa verdade, porque hoje em dia está precisando muito de pessoas honestas, pessoas que não mintam, que não escondam as coisas e não dão um jeitinho para tudo, né? Então, esse tipo de mentirinha que o pessoal costuma falar, mentirinha não dá nada, mas é mentira. Não existe um pecadinho, Não existe pecadão, existe pecado. mentira branca, não, né? Mentira branca. Não existe, gente. É mentira, Mentira né? tem pouco. É, nem tem cor. E aí São Francisco fala assim, nunca mentir, né? Porque o nosso Deus é o Deus da verdade, né?
Nem quando ele foi questionado por Pôncio Pilatos, tu és rei, né? E aí ele falou, tu o dizes. Então, assim, ele poderia ter mentido? Poderia, né? Quem queria uma morte, uma crucificação, né? Ninguém, assim. E ele suou sangue ao saber que não teria como afastar dele esse cálice. Então, assim, ele seguiu até o fim e sem mentir, né? Dando a cara à tapa mesmo. A Wagner falou dos meninos, a gente tem muito de combinar com eles de não dedar um ao outro, né? A não ser que seja coisa muito grave. Aí a gente, tadinho, na cabeça deles, eu acho Bem que fica tudo embolado, que a gente complicado. fala assim, ó, não mente. Aí Mas quando não eles deve, vêm dedar um não ao ame. outro, e aí a gente fala, não pode dedar, dá para resolver entre vocês? Resolvam. Não deda, porque é muito feio ficar dedando um ao outro. E aí é coisa, né? A Sofia, essa semana passada, toda hora, de 5 minutos, tava assim, Tchaline, fulano de tal fez isso. Tchaline, fulano de tal fez aquilo. Eu falei, Sofia, por isso que os meninos não querem brincar com você. Você fica dedando eles o dia inteiro. E aí ela parou de dedar. Aí a brincadeira fluiu. É, é uma naturalidade que a gente tem que ensinar essas crianças a ser A bons cristãos. naturalidade, exatamente. E aí São Francisco de Sales fala sobre o Espírito Santo, né? Ele fala que o Espírito Santo não habita num espírito dissimulado, né, e duplo, né? As pessoas que são duas caras mesmo. Quando ele falou duplo, eu fiquei imaginando, né? Às vezes as pessoas na rua é uma coisa, em casa é outra, tem várias caras, né? Trocam de máscaras o tempo todo, né? E a gente nunca sabe o que é a pessoa, né? Como que ela verdadeiramente, né? Eu acho que esse E é, capítulo eu já fechei. É só uns avisos, pequenos avisozinhos. eu queria deixar uma coisa só para fechar, às vezes, gente, a mentira vira uma doença, né? Às vezes a pessoa ela cria um tanto de mentirinhas na rotina que isso vai se transformando em algo muito maior. É uma doença, deve se tratar com um psiquiatra, né? Mas aí a pessoa não consegue, ela cria para a vida dela algo que não existe, mas que ela se sinta confortável, né? Ah, vou tirar foto do meu café da manhã para postar nas redes sociais, né? Aí faz a mesa lá muito bonitinho, bacaninha e tira. Aí daqui 5 minutos faz outra coisa e tira. Mas aí por trás disso a vida está toda embolada, né? Vende-se uma vida de sonhos, mas a vida que ela leva é só aquela ali de 5 minutos de uma selfie, né? Fora isso, as coisas estão, a casa está uma bagunça, os filhos estão abandonados e aí vai vira um emaranhado. Então a mentira ela se torna uma doença. A pessoa não consegue viver sem mentir, né? E Porque a realidade você tocou aí num ponto de mentira que o pessoal até que não encara como mentira, porque essa vida que mostra-se que não é de verdade, né, que é a vida falsa de um Instagram e das redes sociais, essa vida falsa que mostra é uma mentira, é um tipo de mentira. Então, às vezes, a pessoa tá ali e nem tá percebendo que o que ela tá fazendo ali é uma mentira. é um ostentar de uma forma diferente, né? De um jeito, fechar os olhos para o que acontece ao redor e só focar naquilo que é postado, né? A gente Uhum. segue várias mulheres virtuosas, né? Que aí as pessoas sempre perguntam, como é que você dá conta de tudo? E elas sempre respondem, eu não dou, só vocês acham que eu dou conta. A gente não dá. A gente faz as prioridades e o resto Vai vai se adequando. cantar. Eu Essa fecho semana, 30 também. essa semana Pode falar. eu postei o bolo, né? Que eu fiz um bolo bonito na terça. Meu bolo super ficou bonito, deu super certo. Aí quando foi na quarta, eu fui fazer um bolo, deu tudo errado. Aí eu falei, vou postar o bolo errado também, senão as pessoas acham que eu só faço bolo bonitinho. Porque foi um horror, derramou meu fogão todo, foi horroroso. Eu falei, vamos postar o bolo errado também, que as pessoas vão ver que tá errado também. E é o que as pessoas gostam de ver, É. né? É a realidade. Então vamos pro Passamos 31. para o 31. Lê o tipo, Vamos. Os, porque esse eu não diver... anotei todo. é, os divertimentos, em primeiro lugar, os honestos e lícitos. Esse capítulo, os próximos capítulos que advêm, rolou até um estudo aqui, né? Eu e a Aline, a gente estava tentando estudar para a gente entender, porque São Francisco de Sales, ele viveu no ano de 1600, mais ou menos, né? Ele morreu em 1622, eu acho. Então, existe uma discrepância da realidade dele, apesar do livro dele ser muito atual, mas existe uma discrepância um pouco dessa realidade. Então, esse capítulo a gente tentou fazer ali aquela
compilado para século XXI para a gente ver se a gente consegue. E aí ele fala muito sobre esses divertimentos, né? Ele diz assim, todo mundo precisa ter algo, né? Vou usar o nome mais moderninho. Tem que ter um hobby, algo que você faz que te deixa feliz, algo que você vai rir. Ele ainda cita que é uma caminhada. Ele cita xadrez, dama, né? Que antigamente tem. E aí eu vou julgar para o século XXI. Hoje em dia é o mexer no celular. Né? Hoje em dia todo É, mundo, não estou fazendo nada, vou mexer no celular. Me caixa do incluo nada. nessa também. Me incluo nessa também. Então, às vezes eu acho que eu mexo demais, eu falo, meu Deus, eu tenho que parar de mexer nesse celular. Então, assim, ele fala desses divertimentos e ele fala o perigo desses divertimentos, né? O que você tem que saber dosar ali para ver até onde que esse divertimento tá legal. E ele cita assim, divertimento ou o momento em que ele vira paixão. Quando a gente fala paixão, a gente fala daquele excesso, daquela coisa que vira demais na sua vida, né? E aí ele cita que jogos acho que é um pouco atual também, né? O jogo quando ele é exagerado, quando aposta, quando acaba indo o dinheiro da família, né? Nessa história. Então, os jogos, que são as coisas que leva, ele cita muitos jogos que é da época dele, né? É, E ele fala disso, não deixar isso virar paixão, ou seja, vou citar, a gente acho que é a frase é de São Francisco de Sales mesmo, não, é o Padre Paulo Ricardo que ele diz sobre as doenças espirituais, ele fala que essas paixões, quando algo vira paixão na sua vida, é que Deus desceu um patamar e esse negócio subiu um patamar, né? Então, que arrasta, né? o que tá mais na sua, qual é o Deus da sua vida? É o Deus de verdade, Deus unitrino, ou é essa coisa, né? Então, tem que colocar cada coisa no seu lugar. Ele fala dessa importância de ter o hobby, né? E eu e o Diego tivemos até uma discussão que ele cita o Beato Cassiano, que encontrou com São João Evangelista, né? E aí eu fui contar para o Diego não estava entendendo. Eu falei assim, não, porque o Beato Cassiano encontrou com São João Evangelista, e o Diego, como assim encontrou? Eles não eram da mesma época? Como que encontrou? Eu falei, por quê, Diego? Ele falou assim, não, são épocas diferentes. Então ele teve a visão de São João Evangelista. Eu falei, agora faz sentido, né? Ele fala que ele encontrou com São João Evangelista brincando, né, caçando perdizes, e aí ele falou assim, como que um homem tão ocupado como o senhor, né, gasta tempo com coisas assim, à toa da vida. E aí ele fala, né, que por mais que você trabalhe, que você tenha a concentração naquilo, todo mundo precisa dessa válvula de escape, né? Porque acaba se não fazendo a coisa direito, quando você trabalha ali 24 horas, você vira à noite, o seu cérebro dá uma travada. É preciso aproveitar a vida com coisas que fazem bem para a alma, né? Um bom livro, às vezes você não tem condição de sair todo dia, por exemplo. Lê um livro, né, gente? Pega 10 minutinhos de dormir ali para você desligar de tudo que você fez durante o dia, né? E ter aquele momento de paz ali, né? Às vezes eu tô lendo aí os meninos vêm, mãe, não sei o que, eu falo, agora não. Aí eu Eu também faço saber, isso. agora No não. Aí, momento eu assim, tem duvido. que ter. É, agora não, que eu falo assim, eu tô na minha caixa do nada. E aí eles já entendem, né? Porque eles ficam na caixa de nada o dia inteiro, que o trabalho de criança é brincar, né? E aí eles não entendem quando nós paramos para usufruir de um pouquinho de minutinho ali que você tem, né? De ociosidade. E aí ele já fala a Wagner falou sobre as paixões que arrastam, né? E aí ele já entra no capítulo 32 falando sobre os jogos proibidos, né? Que a gente Uhum. já pode passar, né? O título é Os Jogos Proibidos mesmo. Aí E ele, aí pode falar. aí ele fala também, né? Acho que é bem parecido com o que eu falei ali. Ele fala do que é proibido, ele fala dos jogos de azar, dos jogos a valer. E aí eu achei interessante que eu nunca tinha pensado por essa lógica dele, que ele diz assim, o jogo de. Quando a gente joga algo que depende da gente, então, tipo, é o meu mérito. Então, eu ganhei um jogo porque foi meu mérito. Então, ele cita jogos de baralhos, de cartas, e tem milhares de jogos de azar. Ele diz: esse jogo que você depende da sorte é um pouco injusto, porque vamos pensar aqui no baralho, você não sabe que carta que vai vir, então é um pouco injusto. E aí eu acho engraçado que ele coloca assim, é tão frívolo você ficar ali estressado e gastar ali toda a sua, né? Você gasta,
sociedade ali para um jogo, né? Eu acho que hoje em dia joga-se cartas mais sem valer, mas antigamente eu acho que era sempre a valer. Então jogava-se cartas sempre a valer. Hoje em É, dia joga-se brincando mesmo. esses jogos de azar, São Francisco fala que não depende do merecimento de quem ganha, Isso. né? Assim, tá tendo Olimpíadas, então você assiste o esporte, as pessoas treinaram aquilo a vida inteira, né? Tem a menina skatista lá, 13 anos, a menina só viveu 13 anos, mas a menina dedica não sei de quanto tempo, assim, para fazer aquilo, né? Para se aperfeiçoar. Então, Só se fez ela por mérito. é, ela perde, foi uma falha, às vezes ela não conseguiu executar aquilo ali, mas se ela ganha, foi por mérito, né? Não depende de sorte, eles não rodam uma roleta e falam assim, a medalha de ouro vai para você, né? Assim, tem as notas, tem os níveis de execução. Agora o baralho, igual a Wagner falou, você não sabe qual carta que vem, e aí para você, para isso te dar alegria, depende de muitas outras pessoas perderem, né? O que te causa alegria momentânea ali do jogo, né, de cartas, causa tristeza de várias outras pessoas na mesa que perderam, né? E E ele aí, fala assim, você. que é muito triste. Ele fala que é muito triste viver ao acaso, tipo assim, dependendo daquele acaso. E você tá falando aí de quantas vezes, né, a gente já não brigou, já ficou invocado por outra pessoa por causa de jogos. Eu evito jogar. Assim. Gosto de jogar buraco, vez ou outra, mas evito, porque dá briga, dá discussão. Jogo de videogame da briga, gente. Eu jogo videogame com o Dante. O Dante, nossa, o Diego tinha época que eu nunca deixei o Dante ganhar, que eu falei assim que o dia que ele ganhasse de mim ia ser por merecimento, então ele sempre perdia. E aí ele, como todo sanguíneo, né, não gosta de perder igual eu, então aí ele brigava, e aí virava aquela briga. E aí o Diego chegava, desligava o videogame e falava assim: vocês dois não dá para jogar junto, não, vocês só brigam. E aí o Dante falava: ah, mas minha mãe não deixa eu ganhar. E aí virava aquela confusão. E aí hoje ele já ganha de mim em alguns jogos e eu fico feliz, porque assim, ele ganha por merecimento, É, né? Não foi é. porque eu deixei ele ganhar. E aí, assim, vocês pensam que na época de São Francisco de Sales, esses jogos já dava pano para manga, né? Aí você imagina assim, uma cidade igual Las Vegas, né? Eu fico imaginando como que essas pessoas vivem, né? A cidade vive desses jogos de azar, né? Legalizado. Aqui no Brasil não é legalizado, mas a gente sabe que existe muitos jogos, né, clandestinos, muitos pais de família viciados em jogos que perdem dinheiro. O meu avô perdeu casas quando ele era mais novo. Assim, é uma coisa absurda. Minha avó falou que ele perdeu todas as casas que tinham no jogo. E aí a gente no 21, era o jogo 21 ainda, que chamava. E aí ele veio morar aqui onde que a gente mora, e porque era o único terreno que ele tinha, porque o resto ele tinha perdido tudo. Então, assim, transforma a vida da família inteira, né? E Um aquele negócio do vício. acaso, não é nem merecimento, foi acaso, né? Você fica dependendo daquele acaso e daquela sorte. E aí ele fala até tipo assim, eu acho engraçado que ele fala assim, tipo, ele escreve de um jeito assim, que dó desse tipo de pessoa que fica. É, ele fala que essa alegria é uma alegria passageira, né? Passageiro. Frívola. É. Exatamente. E eu acho que já, esse aí, os Jogos Proibidos, já foi pra mim. Então vamos para o 33. Os bailes e os outros divertimentos permitidos mais perigosos. A gente fez uma Aí são os pesquisa em bailes. relação aos Esse aí a gente bailes pesquisou. também. Um livro, né, nas minhas pesquisas eu descobri que tem um livro falando dos bailes dos anos de 1600, mas aí não deu tempo de comprar e ler. Mas assim, existe um livro falando dos bailes e danças da França dos anos 1600. A gente Mas aí, pesquisou e o que a gente viu é que não mudou muita coisa não, viu, gente? Dos bailes antigos com os bailes atuais. Eu acho que os pecados é os mesmos. talvez as roupas diminuíram um punhado. Tá mais perigoso agora do que antigamente. Talvez use-se menos pano do que antigamente. Sim. Mas ele diz sobre esses bailes, eu vou julgar, né? O nome baile é um nome até um pouco defasado, eu vou julgar festas, né? Acho que é festas à toa. Eu confesso que eu estava lendo e eu fiquei assim, porque eu nunca fui uma adolescente de sair para festas, nunca fui
eu ia simplesmente contar no dedo, tanto que eu não tenho na minha memória algum momento em que eu fui em algum tipo de festa. A não ser festa de aniversário, esse tipo de festa que eu frequento. Então eu não tenho esse costume de ir em festas, então eu não sei como funciona muito bem, assim, eu fui algumas vezes, muito rápido, poucas vezes, que nem me tenho na memória, assim, que como funciona. Mas eu imagino que ele quer dizer, assim, essas festas que a gente vê, né, como eu não tenho na minha realidade, eu puxei de filme, né, então vamos pegar esses filmes que a gente vê muito americano, que adolescentes todos juntos e bebendo, e aquela confusão, e todo mundo cometendo pecados para lá e para cá, e para cima e para baixo, aquela casa cheia de gente. Então, assim, ele diz para evitar esse tipo de festas, né? Por quê? Porque ali você está num ambiente que, igual eu tô te falando, tá todo mundo pecando, né? Então, é um ambiente pecaminoso. Você está ali ao redor, vendo vários pecados acontecerem. E, tipo, pra quê, né? O que que eu vou fazer ali? Se eu tô aqui no caminho de devoção, ele até cita isso. Você tá no caminho de devoção, o que que você tá fazendo lá, né? Ele fala, assim, uma coisa que a gente pontua, né? As festas da igreja mais demoradas, né? As solenidades que a gente vai, né? A Semana Santa, que tem a semana inteira, tem as procissões, né? A procissão do encontro, do lava-pés. E aí, às vezes, a gente fica incomodado, né? Porque demora, todo mundo acha que demora. Nossa Senhora, mas o padre não precisava fazer uma homilia de 40 minutos. Nossa, mas que padre que demora, né? A gente reclama de tudo, né? Mas vai para uma festa, gente, quando você olha no relógio, já é 5 horas da manhã, já é 6 horas da manhã, você não vê a hora passar. Então, por que que ele fala isso? Por que que para os exercícios de piedade a gente acha que tudo é vigoroso, né? A gente não acha que é um desperdício de tempo, mas para uma festa a gente não acha. Ele fala, enquanto você troca noite pelo dia, né? Mas você não faz isso para os exercícios de piedade, né? As orações e a devoção. E E aí aí ele ele fala fala que que isso é uma loucura, né? Aí fala assim, isso para mim é uma loucura, assim, é inconcebível, né? E ele fala isso sobre as festas e danças, né? Eu acho que as danças é mais antigamente, né, na época dele, acho que é mais no sentido de dança junto, de dança do toque, porque você tá ali, como é que é, né? Você tem um homem e uma mulher dançando, tá ali dando abertura para algo, né? Então eu acho que ele queria dizer neste sentido. É, Puxando aqui para o século XXI, né? Que a gente vai falar do tipo de dança, né? Que tipo de dança que eu estou dançando, né? Não faz mal, tanto que ele diz, no próximo capítulo ele vai dizer, não faz mal nenhum, vá em festas, dance, mas pensa muito bem no que você está fazendo, onde você está e o que você está fazendo. Então, posso dançar? Posso, mas que tipo de dança eu estou dançando? Está sendo imoral? Aí a gente volta um pouquinho lá na modéstia, né, que a gente falou é, há uns tempos atrás. Tá sendo moral? Tá sendo modesto para mim essa dança? Tá sendo legal? Tá manchando a minha imagem? Então, pensar em tudo isso, né, sobre essas festas e essas danças que ele fala. E eu acho que tudo tem a ver com a nossa imagem, né? A nossa imagem, a gente vem construindo, né? Que quem está com a gente aqui desde o início, a gente vem construindo aos poucos, né? Como é que fala? A passos pequenos, a gente vai construindo essa nossa vida de devoção. Então, é quando a gente diferente. pega. Pode falar. Pode terminar. Então, quando a gente fala da modéstia, a gente vem aqui nessa parte dessas partes de festas e danças, eu lembrei o tempo todo da modéstia, né? Que é como você se veste. Então, se você se veste de forma modesta, o que que você vai estar Você vai estar deslocado nesse tipo de festa. Então, a gente parte do pressuposto que você nem vai estar nessa festa. Eu acho interessante, né, se a gente fazer uma linha de vida nossa. Hoje eu estava comentando com o Diego assim, como que antes dos 30 a gente tem uma visão diferente de vida, né? A gente não consegue enxergar a vida como um todo, e depois dos 30 parece que nós conseguimos enxergar essa vida como um todo, né? As pessoas que caminham na fé, né? Porque tem pessoas aí de 40 anos que estão com cabeça de adolescente de 18. Então, assim, como a Wagda falou, né? Essas pessoas que caminham, né, na vida devota, ao invés as roupas começam pequenas, né? E aí a gente vai estudando sobre modéstia, vai estudando o que se deve mostrar, para quem se deve mostrar. E aí os panos vão aumentando, né?
A gente já começa assim, você não se sente bem de se vestir mostrando determinada parte do corpo mais. E aí, não, quando, infelizmente, né, vamos citar os bailes funk, né, a Mara até citou aí, então, assim, para você se mostrar nesses bailes, você tem que ir com pouca roupa, né, você deve mostrar o seu corpo, né, erotizar aquela dança. Eu acho que a erotização da dança, a sensualização, isso é uma coisa muito perigosa. Então, Francisco de Sales fala isso, eu já vi muitas almas ir para o inferno por causa dos bailes, né? Porque ali tudo pode, né? A pessoa vive esse momento como se fosse o último e no outro dia não lembra de nada, porque rola muita droga, rola muita bebida, a pessoa sai, né, do que ela é realmente. Outro dia eu vi uma notícia de uma mãe que foi no baile funk e foi filmada fazendo assim, coisas obscenas no meio do baile e tudo, e aí depois ela pediu para que as pessoas apagassem, que ela era mãe de família e tudo. Eu fiquei pensando assim, meu O que Deus, pensa nos filhos tá dessa fazendo mulher. lá? Assim, o que é que uma mãe. Mas é mãe solteira. Não interessa, uma mãe é sempre mãe, gente. Mãe é sempre mãe. Ser Então, assim, fazendo humano, no qualquer baile ser humano. funk, com quem tá os filhos dessa mulher para ela estar nesse baile funk? Aí o povo vai falar assim: mas não pode divertir, não. Pode, gente. Né? A gente não está falando que não pode. Mas São Francisco de Sales, ele fala assim, tudo com pudor, né? Eu brinco assim, onde não cabe Jesus, Maria e José, é porque você não deveria estar ali. Se, tá, assim, se você fica, pensa assim, eu ia ficar com vergonha de trazer Jesus aqui? Ia, então você não deveria estar ali. O que eu tô Faça sempre fazendo aqui essa então? perguntinha, Faça sempre essa E perguntinha. ele até falou, ele fala um pouco mais assim, né, na época de 1600, ele fala assim: se porventura, Filoteia, você não conseguir evitar de ir nesse baile, então às vezes é um baile que você tem que ali cumprir um preceito, sei lá, social, então você tem que ir nesse baile. Aí ele falou: vá, mas não te demores lá. Eu achei até interessante, você tem que ir. Eu tenho que ir por causa disso, disso, daquilo e tal, não tem jeito. Então vá, cumpre lá o que você tem que cumprir, casco fora. Porque ele fala muito disso, dos pecados acontecendo ali ao redor e você acaba fazendo um pouco parte disso. E também abre precedente, né? De igual danças, né? Eu tô dançando ali, colado com um cara e tá abrindo precedente, né? É, Então, ele... a juventude hoje, a geração atual, existe uma necessidade muito grande do toque, né? Do, assim, tão grande que eu falo por isso que essa pandemia, minha vida não mudou em nada, viu, gente? Assim, eu tinha um dia que já não gostava de sair mesmo, então, assim, a nossa vida, assim, tirando as máscaras, né, lógico, e tudo que ficou parado, mas, assim, a juventude, ela tá se fechando tanto numa redoma com essas coisas, tudo estão enlouquecendo. A diretora da Escola dos Meninos fala assim, tantos adolescentes que estão em depressivos, que estão com muita crise depressiva, porque eles existe essa necessidade do toque, do pegar, né, do encostar, né, tudo muito sensual, erotizado, as blusas muito curtas. Então, assim, eu acho que foi criado nessa geração esse apego ao toque, né, o alisamento. A avó falava o alisamento, não deixa te alisar, não. A avó falava desse jeito, né? Então, Eu penso assim, que é uma carência também, né? Voltamos um pouco as mães não estão mas mais em casa, né? aí entra na defasagem do lar, Carência, né? Que a gente tanto bate na tecla, né? que o Que é, feminismo nos tirou de dentro de casa e aí as crianças que hoje são jovens estão carentes, né? Carentes de uma não mãe, tem, de um pai, não sei. Aí e aí procura um carinho em todo mundo, pessoas erradas, né? É, hoje em dia o exatamente. cara é todo mundo. Ah, deixa eu ver aqui. Aí ele fala, é nesse capítulo ou no outro que ele dá, acho que é nesse capítulo que ele É finaliza o nesse. capítulo dando uma cajadada que eu falei com a Aline assim, meu Deus do céu, que eu fiquei até chocada. Que aí ele disse assim, quando você for nessas festas, aí na hora que você voltar, você faz a seguinte reflexão. O tempo que você perdeu ali naquela futilidade. Eu já falei, eita, já tá arregaçando. E aí ele diz, ele fala, ele dá vários tópicos, né? Tipo assim, você teve que ir na festa, então você faz. Pensa só, o tanto de gente que estava adorando o Santíssimo, estava rezando, enquanto você estava ali fazendo nada para sua vida. Aí ele cita assim, tanto de pessoa que estava agonizante para morrer,
você poderia estar ajudando, você estava gastando seu tempo ali. E essa para mim foi a pior, a que eu vou falar agora, que ele diz assim: o tempo que você gastou em direção à sua morte. Por quê? Todos nós, né? Aqui, ó, nós estamos fazendo uma live aqui de 1 hora, é 1 hora que a gente não gastou, né? Porque a gente, graças a Deus, a gente está falando aqui de A Deus. gente não Mas é um tempo, desperdiçou. a gente não desperdiçou, mas é um tempo em que a gente está indo para a nossa morte. Toda hora que a gente vive é 1 hora que a gente está indo em direção à nossa morte. E isso para mim ficou bem assim, eu falei, não. Que ele falou, pense só o tempo que você gastou ali nessa festa com futilidades. Aí eu bati no microfone. Com futilidades, e é o tempo que você está indo em direção para a sua morte, assim, e você gastou com nada. Não Se a fez nada gente de. pegar, você falou uma coisa muito interessante, se a gente pegar todas as vidas de santos e a gente ver como eles morreram, a maioria dos santos morreram fazendo coisas santas, né? Um morreu falando de Jesus, né? Outro, assim, são palavras assim que ficam marcadas, né? A gente bate muito na tecla de estudar as vidas dos santos, né? Porque eram pessoas comuns, né? Que foram santificadas, né? Então, assim, às vezes no leito de morte ali, a última palavras que eles falavam é sempre palavras ligadas à misericórdia divina e ao Criador, né? E aí eu fico pensando assim, nossa, você foi num baile funk hoje, aí você morre lá, você vai morrer sem roupa e fazendo o quê, né? Assim, realidades discrepantes. A gente não está criticando, gente. Assim, as pessoas fazem o que quiser, né? Mas na hora do juízo final, cada um paga pelo seu. A gente falou da maledicência, não adianta você apontar o vizinho, falar mal dele, mas na hora do juízo, do ide benditos e o ide malditos e o vinde Maldito e bendito, bendito. é cada um por si, Deus por todos, gente. Não tem essa de pagar pelo que fizeram, né? Você me fez lembrar de Santo Antônio. Eu não vou saber a frase direitinho, mas eu vou falar nas minhas palavras. Santo Antônio, no leito de morte, pouco antes dele morrer, ele disse algo parecido com, tipo assim, é tão difícil amar o próximo. Eu vou procurar essa frase, vou contar ela. Mas Santo Antônio tem uma frase, no leito de morte, diz que ele falou com um amigo dele, assim, poxa, é tão difícil amar o próximo. Eu penso em Santo Antônio, que é santo, o cara que pregou para os peixes. É difícil, penso para eu, pobre coitada. Não é, assim, se a gente começar a pegar, assim, aí a gente vai começando a ver, né, que a vida tá toda errada, né? Eu falei que agora eu quero estudar a vida de São Pedro, né? Porque eu me identifico muito com São Pedro, que eu falei assim, meu Deus, E tô pegou. negando. Eu falei, tô negando Jesus igual Pedro negou 3 vezes. Eu fico pensando, né? Então, gente, procure um santo de devoção, estude sobre a vida dele, né? Procure imitá-los nas coisas boas, né? Que aí vocês vão estar no caminho certo da santidade. É Vamos isso aí. fechar, que eu acho que o nosso tempo já. Nossa, eu nem tô olhando tempo. Pois é. Eu nem Mas tô o 34 é curto. o curti. O 34 ele segue falando sobre essas danças, né? Esse dançar e julgar. E ele fala para a mesma coisa, ao mesmo toque que ele dá lá sobre os jogos, ele fala para não tomar cuidado para não virar uma paixão, né? Tipo, não precisa perder várias noites da sua vida por causa de dança, por causa de jogos. Então, tipo, tudo é tomar cuidado para não virar uma paixão. Não virar uma paixão é não tomar o lugar de Deus da sua vida, deixar Deus em primeiro lugar. E essas coisas são todo o resto é secundário na sua vida. Deus em primeiro lugar e o resto tudo é secundário. É se divertir sem perder a alma, né? Sem perder a devoção, né? Que a Eu, gente custa pegar e aí por 1 minuto de deslize vai tudo para água abaixo. Aí eu fiz até um jogozinho de palavras aqui, porque ele diz assim, se quiser jogar e dançar, mas tudo com temperança. Joga e dança. Eu tanto que escrevi, joga e dança, mas tudo com temperança, né? Para você Temperança. fazer tudo sem exageros, né? Que o perigo dessa vida são os exageros. E sempre, gente, lembre-se, né? A Wagner falou de uma das virtudes aí, né? Da fé, a temperança, né? Das virtudes que a gente já falou aqui. Então, o que fica, né, para fechar esse capítulo se Jesus, Maria e José não se não, se você não Não pode cabe ele, levar Jesus, se não cabe eles, não cabe você. É simples não cabe eu. assim, sempre pergunte, né? Afinal, nós que comungamos, né? A gente carrega Jesus dentro da gente, né? Então você vai Somos ficar levando. sacrários vivos, né? Somos portadores de Cristo.
Então, toda vez que você for abrir a boca para falar maledicência, lembre-se que é a mesma boca que comunga, né? É por Exatamente. onde Cristo entra né, na sua forma, né, palpável ali. E também os lugares que você frequenta, né? Você está com Cristo ali, né? Você é portador de Cristo, vai ficar levando ele. Olha para onde você está levando ele. Exatamente. E vamos Aí só pincelar finalizamos? rapidinho. Vai, A pode. próxima live vai ficar dia 12/8, também quinta-feira, também às 21 horas. Nós vamos fazer o capítulo do capítulo 35 em diante. Nós vamos tentar, porque do capítulo 35 até o 41 fecha a parte 3. É um pouco Isso. grande, mas tudo fala sobre matrimônio. Então a gente está querendo fazer uma live só. Vamos tentar, porque matrimônio. Então, bora chamar. Se Deus quiser, nós vamos aprender com São Francisco de Sales um tanto de coisa sobre matrimônio. E E se vamos a falar gente não sobre isso. conseguir, a gente divide em duas, mas a gente vai A gente preparar para sabe, fazer em uma só. vamos tentar, né? Nós falamos para danar. É, temos esse problema. Oi, gente, um Então fica com beijo para quem Deus, viu, passou gente? por Boa aqui. noite. Muito obrigada por Até quem ficou dia 12. todo. Até dia 12, se Deus quiser. Boa noite, gente. Boa noite, gente.